Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Feriado em várias cidades aqui da nossa região, inclusive Piracicaba, Campinas, porque hoje é dia da padroeira da Nossa Senhora da Conceição, né? E o Brasil pode ter recorde de mortes pela doença, pela dengue, gente. Veja também, Hortolândia inaugura um centro de monitoramento, um projeto que é um dos mais modernos do Brasil. Daqui a pouco, reportagem exclusiva aí no nosso repórter Rafael Alves. E ainda, 5 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional do Voluntariado. Daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista com uma especialista da empresa Suzano para falar um pouco desse trabalho do voluntariado. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aí com a gente, acompanhando os nossos canais, os nossos multicanais, gente. Então, aí no seu televisor vai aparecer aí as multiplataformas para você acompanhar, então, os nossos trabalhos. E, claro, o portal tododia.com.br para você acompanhar os trabalhos aqui da nossa equipe, tá bom? Vamos começar, então, o programa falando de doença rara em bebês, gente. O Ministério da Saúde incorporou um medicamento de última geração para bebês com atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Em 180 dias, o novo remédio estará disponível no SUS. A reportagem é da TV Brasil. É uma doença degenerativa rara que afeta o neurônio motor espinhal e a recomendação é que o medicamento Onaceminogene AB Parvovec seja usado no... E agora a gente vai falar sobre um alerta em Campinas que sobem os casos de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes. E olha só então, gente, esse alerta da saúde na cidade de Campinas. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou informações do aumento dos casos de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes no mês de dezembro. Os dados preocupam as autoridades, porque casos respiratórios no período do verão é considerado atípico. As informações de Campinas é na voz de Josué Silva. As doenças respiratórias entre crianças e adolescentes subiram em 12% na cidade de Campinas. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde, que informou que o crescimento dos casos ocorreram entre o período de outubro até os primeiros dias do mês de dezembro. De 9 de outubro até 3 de dezembro, foram registrados 1.873 atendimentos de doenças respiratórias. Já esta semana, 2.100 novos casos foram registrados nos serviços de saúde público e particular da cidade. Entre adolescentes e jovens de 10 a 19 anos, os números saltaram de 395 para 720 casos, um aumento de 80%. Para a Secretaria Municipal de Saúde, o aumento de casos é considerado atípico para o período de verão. A Coordenadoria Municipal de Saúde da Criança orienta que casos de sintomas gripais leves devem ser tratados em casa. Porém, em casos de sinais de gravidade, é necessário a avaliação e o acompanhamento médico. Muito bem, e agora vamos falar sobre o Brasil, que pode ter neste ano o maior número já registrado de mortes por dengue, segundo o Ministério da Saúde. Já são 975 mortes causadas pela doença. Em 2015, ano em que houve mais registros até aqui, foram 986. A situação preocupa especialmente porque nos meses mais quentes do ano, a chance de proliferação do mosquito Aedes aegypti é maior. Outra reportagem sobre saúde da TV Brasil.
Com a proximidade do verão e com o aumento das chuvas, ações de combate ao mosquito são mais frequentes. Uma delas acontece aqui na zona sul da capital paulista. Hoje, agentes de saúde estão visitando as casas, falando com a população, orientando e também eliminando os criadouros por aqui. Essas ações acontecem em pontos estratégicos da cidade, onde há aumento, onde há a maior incidência de dengue aqui na capital paulista. Aqui na cidade, o número de casos de dengue aumentou bastante na comparação com o ano passado. De janeiro a novembro do ano passado, foram um pouco mais de 7 mil casos da doença aqui na cidade e neste ano esse número já passa de 11 mil. E segundo o Ministério da Saúde, essa situação acontece em todo o país. A alta no país já chega a quase 200% até novembro deste ano. O número de casos em todo o país já chega a quase 1,5 milhão. As regiões mais críticas neste momento são as regiões Centro-Oeste e Sul. E os municípios com maior incidência de dengue no país são os municípios paulistas de Araraquara e São José do Rio Preto. E o número de mortes também aumentou bastante. No ano passado, até de janeiro a novembro, foram 246 mortes. Neste ano, o número de mortes já chegou a 975. Para evitar que haja mais casos e mais mortes, é importante que todo mundo se una no combate ao mosquito. Tá aí, gente. Agora, com esse período de chuvas, mesmo no verão, temos que tomar os cuidados em casa, nos nossos quintais, não deixar, né, os recipientes abertos acumulando água, caixa d'água sempre tem que estar olhando se está tampada, porque é o período agora realmente de aumento da larva se proliferar, e aí a gente sabe que os riscos são muito grandes e a dengue sabe que as pessoas enfrentam com muita dificuldade, então a gente tem que tomar cuidado. Bom, gente, agora uma reportagem do Henrique Fernandes sobre os vereadores aqui de Americana que aprovam a disponibilização de contraceptivo na rede pública. Vamos ouvir então as informações do repórter Henrique Fernandes. Os vereadores de Americana aprovaram a disponibilização de método contraceptivo na rede pública de saúde americana. De autoria do Poder Executivo, o projeto foi aprovado por 16 votos na tarde desta quinta-feira. Os vereadores de Americana aprovaram um projeto de lei que institui a política pública de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade mediante a utilização do contraceptivo reversível de longa duração à base de etonogestrel. A propositura de autoria do prefeito Chico Sardelli foi aprovada em regime de urgência. O vereador Silvio Dourado, do PL, foi o único parlamentar contrário, e Juninho Dias, do MDB, esteve ausente. Segundo a administração, a disponibilização do método contraceptivo tem o objetivo de reduzir o número de gestações não planejadas, ampliar o intervalo entre gestações e partos, especialmente em adolescentes, assim diminuindo a taxa de mortalidade materna e infantil, além de diminuir a taxa de gravidez não planejada e de abortamentos inseguros. De acordo com o projeto, a Secretaria Municipal de Saúde será responsável por estabelecer os protocolos necessários à implementação da política pública. Na justificativa do projeto, o Poder Executivo ressalva para que sejam considerados os critérios de vulnerabilidade das mulheres em idade fértil mediante avaliação médica. A vereadora Leonora Périco, do PDT, comentou que o trabalho para a criação da política foi realizado através do apoio do projeto Mamãe Neném e das assistentes sociais do CRAS, Centro de Referência de Assistente Social, que também sabe das dificuldades, principalmente das mulheres nas periferias. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. E agora, de Americana, vamos para a cidade de Hortolândia, porque a cidade inaugura aí um centro de monitoramento, gente. Um projeto, assim, muito moderno, um dos mais modernos, inclusive, do Brasil. Então, Hortolândia inaugura o seu moderno centro de monitoramento com a presença aí da imprensa, agentes da segurança e autoridades políticas da cidade e da região. E o espaço localizado na rua Francisco Guimarães de Oliveira, número 130, no Remanso Campineiro, foi entregue, então, na tarde desta quinta-feira. E o nosso repórter, Rafael Alves, esteve lá acompanhando tudo de perto e vai trazer os detalhes agora para você. Hortolândia inaugura o seu moderno centro de monitoramento nesta terça-feira. O novo espaço fica na rua Francisco Guimarães de Oliveira, no Remanso Campineiro. As câmeras já estavam em funcionamento e as telas instaladas na parte interna do prédio
já reproduziam imagens das ruas, avenidas e espaços públicos da cidade. Foram mais de 12 meses de trabalho entre instalações das bases nos postes e a passagem de mais de 19 mil metros de cabos. Com o início das operações, agentes das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Segurança trabalharão em conjunto. O monitoramento contribuirá para evitar roubos e furtos, integrando informações de radares fixos e de avanço semafórico, lombadas eletrônicas e câmeras 360, que acompanham o trânsito e a segurança do morador. Um dos pontos mais interessantes da central é a cerca eletrônica ou muralha digital, que permitirá identificar veículos roubados e acionar a polícia militar assim que são localizados. Entre os equipamentos integrados à central estarão pontos de câmera móvel e câmeras 360 para fiscalizar tudo o que acontece em volta 24 horas por dia, com 68 faixas de rolamento para equipamentos de fiscalização eletrônica. O secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André, ressalta a importância do projeto para a integração de todas as áreas da cidade. Eu acho que a cidade muda de patamar. A gente sai de um patamar e entra na primeira divisão da inteligência. Então essa central aqui, ela não perde para nenhuma central de nenhuma cidade, eu conheço todas. Eu implantei a de Campinas, implantei a de Guarulhos, que são as duas maiores cidades fora a capital, e acho que a gente está acima de Guarulhos, está acima de Campinas também, com a tecnologia que nós temos aqui. E temos a possibilidade e queremos agregar muito mais. Então, como eu falei antes e você repetiu agora, todos os serviços da Prefeitura estarão integrados, nós teremos maior agilidade e uma resposta muito mais efetiva. Parabéns, então, à cidade de Hortolândia com esse inovador e moderno sistema de monitoramento. Inclusive, esse especialista, né, que é o secretário de Segurança, Atílio André. O Atílio André, ele explicou, inclusive, para o Rafael, que este espaço é realmente o mais moderno até que Campinas e Guarulhos. Por quê? Porque realmente foi instalado aí sistemas muito inovadores, muito modernos, fibra ótica, então quer dizer, um investimento altíssimo nessa tecnologia aí para fazer esse monitoramento na cidade, vídeo monitoramento. E precisa, né, gente? Porque a gente sabe que a cidade de Hortolândia é uma das cidades mais violentas aqui da nossa região, com muitos casos de violência, de assalto, roubo, enfim, de tudo, e precisava esse investimento. Então, parabéns por essa iniciativa. Parabéns ao prefeito de Hortolândia também, que já esteve aqui ao vivo nos estúdios, o Zezé Gomes, que realmente está investindo nessa segurança da população. Parabéns. E agora, para a gente finalizar esse bloco, eu vou trazer uma informação muito interessante de Santa Bárbara. Olha só, falamos de Americana, Hortolândia, agora Santa Bárbara. E o Henrique Fernandes vai trazer essa notícia aqui, porque a UBS do Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara, vai ganhar uma geladoteca. Exatamente, mas como será que funciona isso, hein? Vamos saber do Henrique Fernandes. O Rotary Clube de Santa Bárbara do Oeste e o Rotary Clube de Americana, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, entregaram nesta quarta-feira uma geladoteca em um prédio para ser instalada na UBS, Unidade Básica de Saúde, Paulo Pereira Fonseca, no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara. A geladoteca é um projeto cultural onde os livros são colocados dentro de uma geladeira desativada e fica à disposição da população de forma gratuita. O projeto incentiva a leitura e tem o objetivo de estimular a cultura, ampliando as possibilidades de conhecimento para crianças, jovens e adultos. Os leitores podem retirar os livros e levá-los para casa. Depois de lidos, os livros são devolvidos. As pessoas ou empresas que querem doar os livros para essa biblioteca podem ampliar o acervo, aumentando o acesso e a rotatividade do material. A ação conta com a parceria da empresa Fotosistema, que colaborou para a adesivação do equipamento. O projeto, liderado pelo Rotary de Santa Bárbara, deve expandir para o próximo ano com a previsão de instalação do equipamento em outros locais públicos e privados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4h30 da tarde, na UBS, que fica na Rua Coronel Hélio Caldas, número 57. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. Olha que interessante, gente. Então, o conhecimento vai até os bairros. Se não tem a biblioteca, a gente disse aqui no nosso especial aniversário de Santa Bárbara, 204 anos, sobre a força cultural, né? A reportagem especial que o Rafael Alves fez.
E falou-se muito das bibliotecas. Realmente, o maior acervo aqui da nossa região é de Santa Bárbara, porque existem 4 bibliotecas e elas são descentralizadas. Então, elas são em cada bairro, né, cada região tem uma biblioteca. Só que no caso aí, o Cruzeiro do Sul, para quem não conhece, é bem distante da região central, é um bairro de sítios, é uma região de chácaras e é bem longe, é ali próximo do Caiubi também. Então, por ser longe, eles estão levando conhecimento às pessoas, à população, na porta das pessoas, né? Então, a UBS recebe essa geladeira biblioteca, né? A geladoteca, e as crianças, né? Os adultos também podem adquirir ali o livro, fazer a leitura e devolver, né? Se alimentar da literatura. Fantástica ideia, parabéns também por essa iniciativa. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós temos uma entrevista especial. Nós vamos falar com a Elizabeth Flores Bagliucci, ela que é coordenadora de voluntariado e projetos de formação da Suzano. Vamos falar um pouquinho do Dia Internacional, né, que foi comemorado aí no dia 5 de dezembro, o Dia Internacional do Voluntariado. Então, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. De volta Todo Dia News, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E nesse segundo bloco, nós vamos ter uma entrevista especial. Roda a vinheta. Pois é, gente. Segunda-feira, 5 de dezembro, comemorou-se o Dia Internacional do Voluntariado. E nós não poderíamos deixar de falar desse tema, até porque dezembro tem muitas festividades, muitas datas importantes, mas dezembro é aquele momento em que as pessoas vão se preparando para o Natal, já vem aquela característica das pessoas, do brasileiro, em fazer doações, em fazer um trabalho voluntário ou ser solidário com alguma coisa ou com alguém, então, né, com alguns projetos. Então, é muito importante essa data, né, esse mês de dezembro é muito especial. E por isso, a gente vai falar desse tema com uma especialista, que é a Elizabeth Flores Bagliucci, ela que é coordenadora de voluntariado e de projetos da formação da Suzano. Por isso, nós vamos tratar desse assunto aqui no Todo Dia News, segunda edição. Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Boa noite, Sabrina e todos os ouvintes do Todo Dia News aí, muito especial falar de um tema muito importante, né, de celebrar o Dia Internacional do Voluntário. Com certeza. Bom, a data, né, que é comemorada aí no dia 5 de dezembro, esse dia, por que é comemorado? Explica pra gente, né, de maneira aí resumida, sobre essa comemoração e a importância dessa data. Perfeito, Sabrina. Na verdade, né, essa data do dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário, foi instituída pela ONU, Organizações das Nações Unidas, em 1985,
como forma de inspirar e incentivar o protagonismo social, onde cada indivíduo pode gerar uma mudança positiva na sociedade. Então, a ONU instituiu, né, em 1985, para que qualquer, né, pessoa possa dedicar o seu tempo, o seu talento e a sua vocação, né, o que a gente acredita, para construir um mundo melhor. Então, essa data é uma data celebrativa e uma data para parabenizar voluntários e voluntárias que fazem a diferença para formar, né, cada vez mais o mundo que a gente quer. Certeza, com certeza. E para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos. E a gente sabe que a Suzano sempre trabalhou, né, e possui há muito tempo um programa de voluntários, né? Então eu queria saber como que funciona, né? Como surgiu a ideia dos projetos. Aqui na Suzano nós temos direcionadores de cultura e um deles é que só é bom para nós se for bom para o mundo. E na Suzano nós temos um programa chamado Voluntariar, que desenvolvemos há mais de 20 anos, inspirando os nossos colaboradores, familiares, parceiros para esse exercício da cidadania, para que a gente, cada um, possa unir esforços e fazer a diferença para a construção desse mundo melhor. Então, o programa Voluntariar existe em diversas áreas da companhia e ele tem como propósito, né, fazer com que possamos, dentro dos nossos compromissos de renovar a vida a partir da árvore, né, de atuar com causas relevantes para que a gente possa trabalhar com educação, trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, com sustentabilidade, inspirar esse movimento do bem. Então, a gente acredita que faz bem fazer o bem. E nós temos diversos projetos aqui na Suzano, um programa de formação chamado Formare, um programa chamado Contribuindo para o Futuro, programas de Faz Bem, que a gente incentiva os nossos colaboradores à corrida e doações de alimentos, programas de doações de sangue, enfim, é um guarda-chuva enorme para que a gente possa reafirmar, gerar e compartilhar valor, fazendo com gente que inspira e transforma. E esse é o nosso direcionador, que só é bom para nós se for bom para o mundo, fazendo a diferença para o mundo. Certeza. E é interessante isso que você disse, né? O fazer o bem, né? Você fazendo bem para o próximo também faz bem para o outro próximo, e assim é uma rede, é uma corrente, né? E a gente percebe que essa época do ano, dezembro, é muito típico, né? As pessoas terem esse estigma, esse intuito de ajudar o próximo, né? Não sei se é por causa do Natal, do mês, mas a gente percebe que as pessoas chegam nessa época do ano, elas ficam mais solidárias, mais voluntárias, enfim. E aí eu acho bacana porque a Suzano não é só nessa época do ano, é o ano todo com vários tipos de projetos, né, que desenvolvem esse trabalho voluntário, que os próprios colaboradores, os funcionários, possam exercer também esse voluntariado. Eu me lembro muito antigamente que tem um canteiro central, acho que é da Avenida Europa, se não me falha a memória, assim, é abandonado. Às vezes as pessoas jogam lixo, acabam, né, sujando ali o local, e vocês foram lá, fizeram um serviço de capinação e plantaram as árvores, né, as mudas de árvores, e hoje elas já estão enormes lá. Então, ver que esse projeto, né, há tanto tempo atrás, está ali, está crescendo, a árvore está crescendo, e como vocês trabalham justamente com a celulose, o papel que vem da árvore, vocês replantam a árvore, vamos dizer assim, né, a vida, a árvore ali, né, eu estou citando esse canteiro, mas com certeza em outros locais, mas isso é muito marcante, porque eu me lembro desse momento, né, todos os colaboradores fazendo esse trabalho, e são funcionários da Suzano, né? Sabrina, na verdade, nosso propósito é renovar a vida a partir da árvore. E quando a gente fala, né, de propósito, o colaborador, né, hoje, quando a gente identifica, né, essa formação profissional, essa inserção no mercado de trabalho, a gente acredita o poder do instrumento do voluntariado, né? Como também o colaborador se conectar com o propósito da companhia, se conectar com o seu próprio propósito, né? Nós somos seres humanos que queremos deixar um legado para a sociedade. E quando a gente fala renovar a vida a partir da árvore, a gente fala de renovar o nosso olhar,
Renovar, nós plantamos o futuro. Então, qual é o futuro que a gente espera? Então, cada um de nós pode fazer a diferença para a construção dessa sociedade melhor. Então, seja doando o seu tempo, doando o seu conhecimento. Então, é isso que a gente acredita, a união de esforços de uma rede colaborativa para que a gente possa, né, inspirar as pessoas a esse movimento do bem. E voluntariado, né, é um exercício assim de ganha-ganha, não é só o voluntário que ganha, né, é o beneficiado, aquela pessoa que recebe trabalho voluntário. Mas a satisfação de você ser um voluntário, você ganha em vários aspectos. Hoje, principalmente, pós-pandemia, né, a gente entende, a gente contribui para a saúde mental, a saúde social das pessoas. Então, o voluntariado tem um poder gigante de trabalhar a felicidade, né? O quanto que a gente pode se sentir realizado no trabalho voluntário. E recentemente saiu uma pesquisa do IDES e o Datafolha dizendo que 56% dos brasileiros já fizeram ou fazem trabalho voluntário. Ou seja, esse exercício de cidadania, de protagonismo social, todos querem ser um agente de mudança para que a gente possa realmente, né, construir um país melhor. E quando a gente traz o voluntariado para o universo corporativo, né, na pesquisa saiu que 15% das pessoas que atuam em empresas são impulsionadas para a prática de voluntariado. O que a gente está falando, né? O voluntariado corporativo se conecta à estratégia de negócio das organizações. Porque integrando a sociedade civil, a iniciativa privada, ao setor público, a gente consegue fazer muito mais, né? A gente tem um lema aqui na Suzano que diz que a vida que a gente quer depende do que a gente faz. Então é isso, o voluntariado é um instrumento poderosíssimo, não só para desenvolver, né, as comunidades, mas também se desenvolver pessoalmente, contribuindo para o processo formativo do profissional, porque ele desenvolve competências, quando a gente fala os famosos soft skills, né? Competência de comunicação, de resiliência, de empatia, ou seja, né, todos esses atributos, esses soft skills necessários para o mundo organizacional. Então, além de você fazer o bem, você também está fazendo o bem para si próprio. É isso que a gente acredita. Geral, elas exigem isso também numa entrevista de emprego, que as pessoas, quando elas são contratadas, uma das perguntas é: você já fez algum tipo de trabalho voluntariado? Porque hoje as empresas entendem, né, no mundo corporativo, entende-se que também o voluntariado está junto ali e que é importante para o colaborador, é importante para os familiares, enfim, é muito interessante isso. Inclusive, queria enfatizar que esse programa Voluntariar da Suzano, gente, até novembro de 2022, já mobilizou mais de 2.000 pessoas voluntárias, com mais de 13.000 horas voluntárias dedicadas a 41 regiões de atuação da empresa. Isso é muito importante. Agora, na região de Limeira, Elizabeth, o Voluntariar em Ação é um programa que se destaca? Na verdade, em Limeira, a gente tem, né, como eu disse, o voluntariado está incorporado em todas as nossas unidades. E em Limeira, a gente teve já programas, desde o começo do ano, Contribuindo para o Futuro, que é um programa de mentoria que os nossos trainees oferecem, né, um curso de formação profissional para universitários, pessoas negras, LGBTQIAP+, PCDs, diversos programas focado em educação, e agora a gente traz até final de dezembro o Voluntariar em Ação. Então, a gente tem, qual é o propósito? Inspirar as pessoas a serem líderes de iniciativas, e aí em Limeira a gente já desenvolveu, né, algumas iniciativas, o projeto Brotinho, que eu vi que vocês estavam comentando sobre a importância da leitura. Então, a gente teve colaboradores voluntários que fizeram uma campanha de arrecadação de livros para doarem para uma escola municipal, para que a gente pudesse incentivar a leitura para essas crianças. E agora a gente está com o Natal Solidário, né? Mais de 200 voluntários envolvidos para atender Americana e Santa Bárbara, para que a gente possa arrecadar alimentos e destinar para instituições dessas localidades. A gente, até o momento, Sabrina, a gente já está com 3.500 toneladas arrecadadas, ou seja, né, a gente tem uma meta de tirar as pessoas da linha da pobreza nas localidades
cidades onde a gente atua. Então, quando a gente fala, né, de dezembro, a gente se sensibiliza com esse momento de Natal, com esse momento, né, de fechamento de ano e parte para uma reflexão. Qual que é o meu papel na sociedade? Mas qual é o que a gente espera, né? O que a gente espera aqui para os nossos colaboradores? Que a gente inspira essas pessoas a que a gente possa exercer essa cidadania todos os dias, né? Todos os anos, né? Para que a gente inspire outras pessoas e assim criar essa rede, esse movimento de solidariedade, de transformação e de impacto social que a gente quer tanto ver do protagonismo e da colaboração aí coletiva. Parabéns, Elizabeth, parabéns a Suzano por essa iniciativa, por esse trabalho que alguns deles já, né, há 2 décadas já realizando. Então, quer dizer, não é de agora, aproveitando aí essa data comemorativa que é o dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, mas não é só no dia 5. É o mês de dezembro, é o mês de janeiro, é o mês de fevereiro, enfim, é o ano todo que a gente tem que voluntariar. Então, é importante isso ter na consciência de cada um, né? Para que a gente tenha, como disse a Elizabeth, um mundo melhor para a gente e para os nossos futuros, né? Filhos, netos, enfim. E esse mundo melhor que a gente gostaria que fosse realmente e que pode ser se a gente tomar alguma atitude solidária e que a gente ajude o próximo. Adorei. Elizabeth, quer deixar um recado final aqui para a gente encerrar a entrevista? Muito obrigada, né? Eu acredito, e nós aqui da Suzano acreditamos que todos podem fazer a diferença, né? Então, você que está aí pensando qual que é o teu papel, o que você quer deixar para a sociedade, né? Qual é o legado? Então, a gente queria agradecer e parabenizar todos os voluntários e voluntárias que fazem a diferença. O mundo que a gente quer depende do que a gente faz. E muito obrigada, Sabrina, e todo Dia News aí, pela oportunidade de compartilhar essa agenda e inspirar outras pessoas a esse movimento. Se as pessoas quiserem ver, né, o trabalho de vocês, aonde pode? Tem uma plataforma no próprio site da Suzano? Nós temos os canais de comunicação da Suzano, então nós temos o Instagram da Suzano, o LinkedIn da Suzano, o site, né? Então vocês que estão interessados a conhecer um pouquinho mais e ter a oportunidade como vocês podem implantar um programa de voluntariado nas suas empresas ou como vocês podem atuar como voluntário, pode nos procurar que a gente está à disposição aí para contribuir e inspirar esse movimento de cidadania e de protagonismo social. Tá certo. Obrigada, Elizabeth. Elizabeth Flores Pagliucci, coordenadora de voluntariado e projetos de formação da Suzano. Uma boa noite, Elizabeth. Obrigada. Boa noite, Sabrina. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, tá vendo, gente? São projetos que ajudam o próximo, que ajudam a si mesmo a crescer, a valorizar a vida, né, as coisas, enfim, é muito bom. A gente vai para um rapidinho intervalo, gente, porque na volta nós temos notícias policiais, esporte e previsão do tempo. Voltamos já já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar,
de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta Todo Dia News, segunda edição, terceiro bloco. A gente vai falar de esporte, nós vamos falar de notícias policiais daqui a pouquinho, gente. Mas agora vamos chamar o esporte. Roda a vinheta. E aí, Rafael Alves, tudo bem? Você tá toda bonitão. Ele veio correndo lá de Hortolândia, veio de... Putz, gente, que trânsito, né? De Hortolândia pra cá. Aí pegamos uma linha do trem ali, o trem passou. Falei, gente, como pode? É movimentada a cidade, né? Mas parabéns por Hortolândia, ficou realmente muito bonito lá o espaço, viu? Ficou muito bacana. Bem legal, parabéns ao Zezé, né? Parabéns ao Atílio, o pessoal todo lá. Não só eles, vereadores, todo mundo que trabalhou em prol disso, vai ficar bem interessante. E as câmeras vão lá no fundo, conseguem pegar uma distância absurda. É bem legal. Pega todos os ladrões, pega tudo coisa errada lá. Tomara. Bom, vamos falar de futebol então? As câmeras agora captaram gols aqui nesse campeonato. Porque ontem a gente falou que ia ter a semifinal do Campeonato Feminino. Exatamente. E teve. Às 9h30 da noite, Santos e São Paulo se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Paulista. Eita. E o Santos saiu na frente. Luquinhas, roda o gol então, porque a Brena acabou fazendo... Brena acabou fazendo o gol do Santos, que saiu à frente, né, nessa Copa, nesse Campeonato Paulista Feminino. A vibração das meninas, né? O Santos jogou em casa, né, na Vila Belmiro. E aí passou por todo mundo, aí sobrou pra ela finalizar a volante. O jogo foi truncado, viu? Jogo bom, assisti um pedacinho. Jogo muito bom. E a Brena, então, a volante, conseguiu fazer esse gol do Santos, que saiu na frente, venceu por 1-0 e pode jogar no domingo por vantagem do empate. Qualquer empate, o Santos é campeão, o São Paulo precisa vencer para conquistar o título, porque tem a melhor campanha, né? Consegue passar, para final, ainda não é a final, é semifinal. Para avançar, o São Paulo precisa vencer e o Santos precisa de qualquer empate. Ficou assim, então, a rodada de ontem, pode pôr na tela, Luquinhas, porque o Santos, então, venceu o São Paulo por 1-0. E hoje, daqui a pouquinho, tem Ferroviária e Palmeiras em Araraquara, na Fonte Luminosa. O Palmeiras joga hoje e amanhã a gente traz também, junto com a vitória da seleção brasileira, eu trago também, talvez a vitória do Palmeiras, talvez da Ferroviária, vamos ver, né? Vamos ver. E aí ficou, então, assim, as semifinais do Campeonato Paulista. Mas parece que você tem do Corinthians. O meu timão jogou, né? As meninas entraram em campo hoje à tarde, às 3h, na final da Copa Paulista. A Copa Paulista é como se fosse uma Série B do Campeonato Paulista. São alguns times da capital, os grandes nem todos entram, mas no feminino eles entram porque falta até campeonato para essas meninas, com as equipes do interior. E aí fica como se fosse uma Série B do Campeonato Paulista. Entendi, fica tudo meio misturado. Meio misturado, né? No masculino nem todas as equipes grandes entram. É muito raro entrar as equipes grandes, até porque eles têm muitos campeonatos participando. Mas para as meninas é super legal que tem mais um espaço. E o Corinthians venceu. Põe na tela, Luquinha. Venceu por 3-1 o Bragantino. O primeiro gol aí do Bragantino, a saída errada de bola da equipe do Corinthians, né? E aí conseguiu então fazer o gol a equipe do Bragantino. O Corinthians empatou depois, já no primeiro tempo ainda, né? O primeiro gol do Bragantino foi da Ariel e o primeiro do Corinthians foi da Jaqueline, uma falha da zaga. A Jaqueline só de cavadinha, ó, calma, né? Que isso, marrenta, né? Tudo corintiano é marrento, né? E aí, ó, já o segundo gol foi da Gi Campiolo, porque a falha do primeiro gol do do Bragantino, na zaga quem falhou foi a Gi Campiolo, mas ela se redimiu e marcou o segundo gol do Corinthians, ela até ficou emocionada. É muito legal, né? E é muito massa ver as meninas jogando, né? Porque era um sonho muito distante, né? Se a gente for levar há menos de 10 anos, não tinha toda essa visibilidade, né? Sim. E a artilheira do jogo, a Jaqueline, só empurrou pro gol, após belo passe ali na entrada da área, só empurrou para as redes, garantindo a vitória do Timão por 3-1, que volta a jogar também no domingo, aí já na Arena Barueri. E sabe o que eu queria dizer? Que
tamanho não é documento, né, gente? Você vê que tem umas jogadoras que são bem pequenininhas, né? É diferente do basquete, que precisa ter uma estatura maior. Sim, vôlei, né? Mas o futebol não, que precisa ter, ó, é jogo no pé mesmo. Sim. Então, vocês veem que elas estão ali. Não vamos mentir que para goleiras gera uma certa dificuldade, porque tem goleiras que são baixas e aí sofrem um pouco no gol, porque o gol mantém o mesmo tamanho. Chegou a ter uma discussão sobre diminuir os gols, enfim, depois eu vou até pesquisar como ficou essa discussão, mas por enquanto não diminuiu, não. Porém, para as goleiras sofre um pouquinho até, né? Até para pular por conta dos seios, né? Pode cair, machucar, então tem que ter todo um trabalho pela hora de fazer os movimentos. Na hora de dominar a bola no peito, por exemplo, né? Então tem toda uma preocupação. Mas no futebol, tendo bola no pé, a Marta, por exemplo, é baixinha, né? A Marta é uma das melhores do mundo, né? 5 vezes melhor jogadora do mundo, consegue desempenhar, aliás, volta ano que vem para disputar o Mundial pelo Brasil, porque ela está machucada, não jogou os últimos amistosos, mas ano que vem a Marta está de volta. Opa! Vamos torcer para a seleção feminina também. Então tá bom. E amanhã, Brasil? Amanhã tem Brasil e o Tite continua com umas dúvidas, viu? Não sabe quem ele coloca na lateral. Neymar tá em campo, fica tranquilo. Neymar já voltou, tá recuperado, vai jogar. Daniel Alves, nem pensar. Por enquanto não. Quem sabe depois de uns 3-0 ele entre. Mas na lateral esquerda, que é onde o Alex Telles machucou, ele não tem substituto, né? Porque o Alexandro ainda tá machucado. Ele deve entrar, o Alexandre deve entrar no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, o que ele deve fazer? Pegar o Danilo, que é do outro lado, né, lateral direita, colocar ele na esquerda e colocar o Militão, que já fez no antigo jogo, aquela lateral. Parece que é meio bagunçado, mas não, a seleção tá encaixadinha ali. Mas se ele é da esquerda, vai pra direita, dá certo esse negócio? Dá, porque na hora de cruzar, o jogador, na verdade, tem que saber jogar com os dois pés. Caso não consiga, ele faz aquele corte pra dentro e joga na área. Mas o principal, Sabrina, nem a questão do cruzamento. Pensar nisso, não. O principal é a posição e a função dele em campo. Esse que é o mais importante. É a hora de saber atacar, a hora de saber marcar. Coisa que outros jogadores de outras posições podem não ter. Por exemplo, às vezes ele pega um volante e improvisa. De repente o volante não sabe esse caminho, né? Já o lateral já consegue. Então, apesar de ser de outro lado, dá pra funcionar sim. E amanhã vai funcionar sim. Então tá bom. Vem de amarelo. Vem de azul, que é só azul que eu vim com amarelo, que a gente vai ganhar amanhã. Você vai chutar quantos gols pro Brasil? Eu acho que vai ser um jogo difícil. Vai ser 2-0 ou 2-1. Eu acho que vai ser um jogo bem difícil. A Croácia é a vice-campeã do mundo, né? Atual. E tem o Modric, que já foi melhor do mundo. Estão um pouco velhinhos, né, os atletas, porque comparado à nossa seleção, eles são bem mais velhos. Mas a experiência, Ronaldo jogou uma Copa já mais de 30, então tem que ficar ligeiro com quem é mais experiente. Exatamente. Vamos aguardar. Vamos. Amanhã a gente conta, né? Amanhã a gente conta. Solamente? Vem de azul, hein? Vou vir de amarelo. Vamos ver. Já que o Palmeiras vai jogar hoje à noite, quem sabe amanhã vem de Pode vir de verde também, não tem problema. Então tá bom, belezinha? Beleza, tchau. Tchau. Bom, gente, agora a gente vai chamar as notícias policiais. Vamos falar agora sobre maus tratos, gente. Olha só, um caso chocante foi registrado ontem em Itapecerica da Serra. 13 idosos foram resgatados em uma casa de repouso clandestina. As informações são da TV Brasil. Não havia água nem alimentação. Os idosos passaram por avaliação médica e foram encaminhados a outro abrigo, agora parceiro da Prefeitura de Itapecerica. E a proprietária da casa, gente, conhecida como Pastora, foi autuada em flagrante e recebeu um auto de infração e outro de penalidade da vigilância sanitária. Que absurdo, né? E agora nós vamos falar de uma mulher resgatada de cárcere privado após 4 dias sendo agredida pelo namorado. A reportagem é de Natália Lima. Uma mulher de 49 anos foi resgatada do cárcere privado que era mantida pelo namorado há 4 dias na manhã desta quarta-feira em um condomínio de apartamentos em Piracicaba. O caso chegou até a Polícia Militar através da denúncia de faxineiras que trabalham no condomínio e viram a vítima com vários hematomas e ferimentos. A mulher estava sendo obrigada pelo namorado a ir até uma agência bancária para retirar dinheiro, quando na saída do prédio as funcionárias notaram que ela estava em perigo e acionou a polícia.
Com a chegada da PM, o agressor acabou fugindo. Já a vítima informou que estava sendo mantida presa e agredida há 4 dias pelo namorado e tinha um relacionamento de 2 meses com ele. A mulher foi agredida com socos no rosto, tórax, mordidas nos braços e uma facada no braço direito. Natália Lima. Obrigada, Natália. Agora, o Henrique Fernandes traz informações sobre a Polícia Militar que promove uma partida de futebol entre policiais e alunos do Risoleta. O 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizou a 3ª edição do programa Polícia Militar na Escola e foi um jogo de futebol entre os policiais militares do batalhão e os alunos do ensino médio da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, em Americana. A partida ocorreu nesta terça-feira por intermédio do Tenente Coronel Daniel, comandante do 19º Batalhão, e da diretora da escola, Ana Furlan. Segundo a PM, o intuito do programa é encaminhar os jovens estudantes para o caminho do bem e promover uma interação entre os policiais e a instituição de ensino. A supervisora de ensino de Americana, Josiane, agradeceu ao Tenente Coronel pelo cuidado, preocupação e parceria. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Tá vendo, gente? Quando a gente fala notícias policiais, nem sempre é tudo negativo, ruim, né? Tem coisas boas também, né? E agora a gente vai falar sobre a Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré, que é invadida. Os detalhes com Natália Lima. A DDM, Delegacia da Defesa da Mulher de Sumaré, foi invadida na manhã desta quinta-feira. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da invasão ou se algo foi furtado. Segundo as informações preliminares da Polícia Civil, a delegacia foi invadida por volta das 6 horas da manhã. Os peritos foram encaminhados até o local a fim de descobrir se algo foi levado. O caso ainda está em andamento e a ocorrência será apresentada no 1º Distrito Policial de Sumaré. Natália Lima. Obrigada, Natália, pelas informações policiais. E assim a gente encerra esse bloco de notícias policiais e vamos falar agora dela, porque você quer se preparar para amanhã, né? Se vai ter sol, amanhã é jogo do Brasil, na Copa do Mundo. E aí você quer saber se vai fazer sol, se vai fazer chuva? Pois é, roda a vinheta, previsão do tempo. Muito bem, gente, a previsão do tempo, a previsão do tempo e eu vou falar com ele, nosso especialista técnico da Defesa Civil, Ezequiel. Sabrina, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bom? Vamos trazer algumas informações sobre o tempo. Só vou falar para o pessoal que a gente tinha comentado ontem que falaríamos sobre os trovões, mas nós vamos falar amanhã, gente, porque a gente vai trazer informações assim, não tão quanto importantes ou menos importantes, mas é que, na verdade, a gente vai falar da região de Minas, né? Então, por isso que a gente vai detalhar aqui um pouquinho, e amanhã a gente fala dos trovões, tá bom? Vamos lá então, Sabrina, olha. Lembra que ontem nós tínhamos comentado que o período de chuva, pelo menos aqui na nossa região, estado de São Paulo, estava se encerrando, tempo firme chegando, porque a frente de instabilidade estava indo para Minas. Realmente aconteceu, ontem nós tínhamos até um alerta de previsão para tempestades, como a gente sempre fala, é sempre previsão, né, que as nuvens sempre podem ser levadas embora com a direção e a força do vento. Isso não aconteceu na nossa região, não tivemos registros de tempestades nem de ocorrências aqui na última quarta-feira, porém, essa frente de instabilidade foi para Minas e Minas Gerais teve problemas com as chuvas. Infelizmente, vou trazer alguns dados aqui, a região de Belo Horizonte foi drasticamente afetada pela chuva, por essa frente de instabilidade que saiu de São Paulo, agora está naquela região. Ao todo, só em Minas Gerais, Sabrina, 80 municípios decretaram situação de emergência. Em Belo Horizonte, vamos até pedir para colocar a primeira imagem. Em Belo Horizonte, a força das águas levou diversos carros, formou uma grande enxurrada em Belo Horizonte. Aí é uma imagem de uma criança, viu, Sabrina? Foi uma criança, um adolescente e a tia deles, que estavam dentro do carro, graças a Deus todos foram socorridos, deu tempo de ser socorridos, não foram levados, mas não foi assim com todos. 2 pessoas na região de Belo Horizonte morreram por conta da chuva. A primeira, vamos mostrar aí na foto, é a Pamela
A Pamela Cristina Cabral, de 17 anos, ela estava dentro de um carro. Pode colocar a imagem do carro para a gente ver. Esse carro foi arrastado com a força das águas. Ela estava dentro desse carro com o seu namorado. E a força das águas, uma grande enxurrada, acabou levando esse carro. E ela veio a falecer. Além da Pamela, nós tivemos mais um homem, um senhor já, um idoso de 72 anos, que a força das águas provocou um processo de deslizamento e a encosta caiu em cima da casa dele. Ele morreu soterrado, os bombeiros encontraram o seu corpo hoje no meio dos escombros. Então aí, ao todo, Sabrina, 1.093 pessoas estão desabrigadas e 3.875 pessoas desalojadas. E só para as pessoas entenderem que a gente sempre vê esse termo na televisão, o que é desabrigado, o que é desalojado. Os desalojados são pessoas que são afetadas pelas chuvas, naquele momento elas não podem ficar dentro das suas casas e elas procuram abrigo na casa de parentes, na casa de familiares. Então a gente sempre chama de desalojados. Os desabrigados são pessoas que acabam perdendo tudo e precisam de abrigo público. Então acaba indo, geralmente os abrigos acabam acontecendo dentro de escolas ou prédios públicos. Então pessoas que estão sem casas, que estão morando em abrigos, 1.093 pessoas em Minas. É muita gente. Que coisa, né, gente? Olha que notícia triste. Você vê, a chuva saiu daqui, foi lá para Minas Gerais e afetou. Belo Horizonte sempre é muito afetada com as chuvas de dezembro, janeiro, então a gente fica triste de dar essa notícia, mas infelizmente acontece isso, né? E Rio de Janeiro também, né? Rio de Janeiro também chove, quando chove bastante assim, acontece muitos fatos desse tipo. Felizmente, a gente olha para nossas regiões do Brasil, nós temos alguns pontos que são sempre afetados. Santa Catarina sempre é prejudicada, o estado de São Paulo tem os seus pontos, assim como Minas e Rio de Janeiro têm os seus potenciais. De fato, muitos mapeamentos de riscos, né, Sabrina, que apontam que são potenciais para desastres. E falando de São Paulo, que é uma das informações que nós vamos trazer hoje, sobre o que é cabeça d'água. No estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros segue fazendo buscas por um casal que desapareceu no rio Itanhaém, na zona sul de São Paulo. Esse caso ocorreu no domingo, eles estavam acompanhados de mais 6 pessoas, eles estavam fazendo uma trilha e eles estavam numa cachoeira. E naquele momento em que eles estavam aproveitando ali o domingo, curtindo o lazer na cachoeira, veio uma cabeça d'água. As 6 pessoas conseguiram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, porém o casal segue desaparecido. Agora o Corpo de Bombeiros segue fazendo as buscas com o apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar, que está auxiliando, porque desde domingo o corpo desse casal não foi encontrado. Nós temos imagens, inclusive, desse socorro, dessas buscas que o Corpo de Bombeiros está fazendo. Imagens que são cedidas aí pelo próprio Corpo de Bombeiros. Uma extensão do rio muito grande, né? Que está dificultando aí as buscas. Muita mata também, olha só. Ó. Agora, é cabeça d'água a mesma coisa que tromba d'água? Não. Eita! E aí, é algumas coisas que as pessoas confundem e nós vamos explicar esses fenômenos hoje, né? O que é cabeça d'água e o que é tromba d'água. Então, por que, Sabrina? As pessoas sempre acham que tromba d'água é aquela quantidade de água que vem repentina nos rios. E, na verdade, tromba d'água não é isso. Né? A tromba d'água, ela se parece muito com um dos eventos que nós ainda vamos falar aqui, mas a tromba d'água, só para a gente exemplificar ele, é quando tem um choque de 2 massas, a massa de ar quente com a massa de ar frio, e que ela vai causar uma explosão. E aí ela lembra muito com o fenômeno microexplosão. Então, a tromba d'água é quando a gente tem um choque de 2 massas, a massa de ar frio com a massa de ar quente, elas se chocam na atmosfera, e quando existem esse choque, a quantidade de água acaba tendo uma explosão entre essas 2 massas, e cai uma quantidade de água muito grande, provocando potencial de destruição. E isso é tromba d'água. A cabeça d'água, na verdade, é exatamente como nós estamos vendo nas imagens. É quando existem rios e mananciais sobre montanhas, regiões montanhosas. E aí, quando chove na cabeça da montanha, lá na cabeceira da montanha, por isso que vem o nome cabeça d'água, quando chove na cabeceiras das montanhas, essa água vai descer
vai percorrer o caminho, porque geralmente o que acontece na cabeça da água? As chuvas centralizam nas cabeceiras das montanhas. Ela não pega toda o percurso dos mananciais. Então, às vezes lá embaixo na cachoeira, como é esse caso que nós estamos relatando hoje, lá embaixo, próximo da cachoeira, não choveu. Está tudo tranquilo, porém lá na cabeceira teve chuva. Aí essa água vai descer todo o percurso do manancial, e aí a cabeça d'água é quando essa água desce uma quantidade de água muito grande, de forma bem repentina e com uma força violenta. Que nós já vimos alguns casos, que é o que aconteceu nesse caso. Desceu toda essa água que choveu na cabeceira, desceu de uma forma repentina, muito rápida, com uma força muito grande, acabou levando esse casal que agora segue desaparecidos. Nossa, que coisa, gente, olha só. Esses fenômenos naturais, né, a gente nunca imagina. Né? A gente pode estar ali num passeio gostoso. Igual aconteceu quando a gente teve aquele caso em Capitólio, né? Que foi também uma coisa repentina e ali, então, são coisas, gente, que não se prevê, né? E só a natureza que sabe mesmo. Por isso, Sabrina, que a gente sempre tem que trazer a orientação da seguinte forma. Importante. Principalmente as pessoas que amam a natureza, a trilha, a região de montanhas, no período de chuva, esteja atento, olhe a previsão. Aquela região que você vai fazer a sua trilha tem previsão de chuva, evite. Choveu um dia anterior, choveu muito naquela região, evite as regiões de cachoeira, porque você nunca sabe quando você pode se deparar com uma cabeça d'água. Porque a gente tem que lembrar que quando chove na cabeceira, existe um período para a água chegar. Eu vou só citar um exemplo, que é claro que é diferente, porque nós não estamos falando de montanhas, mas, por exemplo, em Santa Bárbara. Santa Bárbara, quando chove na cabeceira das represas, que ficam já muito acima, né, da área urbana da cidade, chega a demorar de 6 a 7 horas para essa água chegar na área urbana. Então, por exemplo, o que choveu lá na cabeceira da represa, se foi uma quantidade de água muito grande, na região da represa São Luís, Areia Branca, até essa água chegar no Jardim Conceição, onde é o primeiro ponto de incidentes, né, de ocorrências de alagamento, pode levar de 6 a 7 horas para essa água chegar. Então, nunca o momento que choveu na cabeceira vai chegar de imediatamente na parte mais baixa. Por isso que quando a Defesa Civil faz o alerta, é porque é para dar tempo dessas 7 horas as pessoas saírem de casa, precisar, porque sabe que aquela água vai descer ali. Vai descer. Então é isso que acontece. Isso. Por isso que quando dá o alerta, e isso também acontece no Rio de Janeiro, quando dá o alerta, que tem as chuvas que acabam deslizando, né, nas favelas, enfim, que vem a morro abaixo, como se fala, então tem um alerta justamente para dar tempo de as pessoas saírem de casa. E no Rio a gente tem aquele detalhe que a região serrana, que é sempre comprometida, e o Rio de Janeiro, que deve já estar atento com as chuvas, porque como a gente falou, o verão começou chuvoso, a operações chuvas de verão está chuvosa, e acaba influenciando, porque dependendo a frente de estabilidade, ela vai de um estado para o outro, como nós vimos esse que estava em São Paulo e agora está em Minas, às vezes avança para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro sempre o período comprometedor é entre a semana do Natal e Ano Novo para janeiro. O mês de janeiro no Rio é complicado, a região serrana tem muita chuva, muito processo de deslizamento, por isso que lá você pega ali a região de Nova Friburgo, é uma região onde Teresópolis, Petrópolis são cidades em que, inclusive, as defesas civis operam com alto-falantes que emitem a própria sirene de alerta para evacuação, porque já são cidades que já tiveram grandes danos com a quantidade de chuva no período de verão. Muito bem. Está aí dado todas as informações, mais algum detalhe importante? Vamos falar agora da nossa região? Vamos falar. Porque a gente acredita que todo mundo está numa expectativa, né? Os moradores das cidades da região de Campinas estão alguma expectativa. Sexta-feira, final de semana, Jogo do Brasil, vai estar calor, vai estar chovendo, como que vai estar? O que nós podemos trazer de informação? Que quem está na expectativa de dias quentes, com sol e calor, até domingo, a previsão é tempo estável, tempo seco, firme, não haverá chuvas, viu, Sabrina? E aí a gente precisa trazer essa informação de que as temperaturas irão subir até domingo, a previsão é que
as temperaturas cheguem até 34 graus. Nossa Senhora, vai estar bem quente. Vai estar quente. Bem quente. Então, quem espera para um final de semana de calor, vai poder aproveitar, poder curtir o Jogo do Brasil amanhã sem chuva, sem aquela sensação de frio, sem precisar pôr blusa, nem precisar levar o guarda-chuva. Até domingo, sem previsão de chuva para a nossa região. Vamos saber então? Temos aqui, a nossa produção já preparou a nossa artezinha aqui das cidades. Vamos começar por Americana? Mínima de 18 graus, máxima de 30 graus, gente. E a possibilidade de 80% de chuva. Sumaré, mínima de 18, já mais quente, máxima de 31, também com 80% de chance de chuva. E Campinas, Campinas 18 a mínima, máxima 29, também com a mesma probabilidade de chuva. E Itatiba, que é quente, mas não vai estar tão quente assim, mínima de 18, máxima de 29, também com 80% de chance de chuva. Mas é calor. Trouxemos uma foto, Sabrina, pode colocar ela pra gente, Lucas? Que é o mapa, o CEPAGRE divulgou o mapa dos próximos dias aqui na nossa região. Como a gente pode ver, maioria do estado de São Paulo, predominação de sol, calor. A região de Campinas, que está dentro dessa faixa aí, amarela, meio esverdeada, clarinho, né? É uma região que não há uma previsão de chuva. Lembrando que a gente sempre tem a probabilidade. Por que a gente sempre traz a probabilidade? Porque a quantidade de calor, a gente nunca sabe. Quando a gente tem a predominação do sol o dia todo, dia quente, abafado, pode ser que tenha formações de novas nuvens e tem aquelas chuvas rápidas típicas de verão no final do dia, começo da noite, mas não tem nenhuma frente de instabilidade na nossa região. Então, a maior probabilidade é que o tempo fique seco na maior parte do estado. Ainda tem uma região que pode acontecer chuvas, mas região de Campinas, tempo estável, tempo firme, com sol. Com sol. Muito iluminado, gente, muito sol, muito sol. Muito verde e amarelo, gente. Você já tá de verde, já colou, eu já tô de verde e amarelo, tá tudo estampado aqui. Na expectativa do Brasil ganhar amanhã, né? É, né? Vai ser um jogo difícil, eu acho. Vai ser difícil, vai ser difícil. Nossa produção disse que tem mensagens, vamos ver as mensagens? Fica aqui comigo, Ezequiel. Boa noite, Roquinho, do Zanaga. Olá, Roquinho, prazer em conhecê-lo, novo aqui no nosso canal. Vamos lá? Ademilton Mariano de Oliveira, boa noite a todos, obrigada. E boa tarde, Sabrina, para onde anda o meu parente Danilo, Armando Bueno, e com essa flor maravilhosa. Armando está sentindo falta do Danilo Bueno, né? Os dois têm o mesmo sobrenome. É o seguinte, Danilo, a gente está preparando aí, 2023 tem muita novidade, mas o Danilo vai voltar, gente, vai voltar com novidades, viu? Fiquem atentos aí, já vai voltar. A gente está preparando muita coisa bacana para vocês, tá bom? É isso aí. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje, né, Ezequiel? Sim. Desejando uma ótima noite para vocês, de calor, não vai vir chuva provavelmente. Então liga o ventilador porque vai estar quente, tá bom? Quente. Amanhã a gente volta com mais informações da previsão do tempo, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.